O mensageiro da perdição, chamado de Destruidor, era visível em todas as terras do Egito. Ele era uma cor brilhante e flamejante, constantemente mudando sua aparência. Ele girava como um fuso, como a água borbulhando em uma piscina com uma fonte subterrânea, e todas as pessoas concordavam que essa era a visão inspiradora mais forte. Não era um grande cometa ou uma estrela fraca, mas mais como uma língua flamejante de fogo. Seus movimentos acima eram lentos. A fumaça subia sob ele e ele estava perto do sol, que escondia seu rosto. Tudo foi pintado em uma cor sangrenta, que então mudou, já que ele, o Destruidor, tinha seu próprio caminho. E tudo isso causou morte e destruição durante sua ascensão e aparição no céu. Ele envolveu a terra em uma chuva cinza de cinzas e causou muitas epidemias, fome e outros males. Ele mordiu a pele de pessoas e animais até ficarem cobertos de manchas e feridas. A terra estava inquieta e trêmula, as colinas e montanhas mudavam e balançavam. Céu escuro e cheio de fumaça caiu na terra, e as asas do vento carregaram um uivo alto para os ouvidos do povo. Foi o grito do Deus das trevas, o Senhor do medo. Nuvens espessas de fumaça flamejante vieram diante dele, e houve uma terrível chuva de pedras quentes e brasas. Destruidor retumbou no céu, estendendo a língua de fogo. Quando a terra se abaixou, a água flui de volta e grandes árvores foram jogadas no chão e quebradas como galhos. Então uma voz como 10.000 canoas foi ouvida sobre o deserto, e a respiração ardente era como chamas. A terra inteira estava se movendo e as montanhas estavam derretendo. O próprio céu rugiu como 10.000 leões em tormento e brilhantes setas sangrentas voaram rapidamente para frente e para trás através de seu rosto. A terra inchava como pão na lareira. Aparecendo nos dias do passado distante, o mensageiro da perdição foi chamado de Destruidor. Por isso, foi registrado nas antigas crônicas, poucas das quais são preservadas. Disse que quando aparece nas alturas do céu, a terra vai quebrar de calor intenso, como uma noz assada na frente de um incêndio. Então o fogo sobe e rompe a superfície como o sangue de uma veia. A umidade no solo seca, os pastos e os campos desaparecem no fogo, e eles e todas as árvores se tornam cinzas brancas. O mensageiro da perdição se assemelha a uma bola de fogo que dispersa pequenos descendentes flamejantes em seu voo. Ele fecha 1/5 do céu e puxa os dedos de serpente para baixo em direção à terra. Antes de sua aparição, o céu parece assustado, desmorona e se espalha ao redor. O meio-dia se torna como a noite. Isso dá origem a eventos terríveis. Sobre esses eventos o Destruidor disse em manuscritos antigos: leia-os com um coração solene, sabendo que o mensageiro da perdição tem seu tempo designado e retornará. Seria tolice deixar esses registros passarem despercebidos. As pessoas agora estão dizendo, isso não pode acontecer em nossos dias. O Criador não pode permitir que isso aconteça. Mas espere, esse dia chegará e a pessoa, de acordo com seu caráter, não estará preparada. Os dias sombrios começaram na última visita ao Destruidor, e eles foram preditos por estranhos presságios nos céus. Todos os homens ficaram em silêncio e caminharam com rostos pálidos. Os líderes dos escravos que construíram a cidade para a glória de Tom organizaram a excitação e ninguém os impediu. Eles previram grandes calamidades que o povo do Egito não conhecia e que os videntes do templo não relataram. Estes foram os dias de uma sinistra calmaria quando as pessoas esperavam, sem saber o que fazer. Os corações dos homens estavam sobrecarregados com uma premonição de uma ameaça invisível. Não houve mais riso. Ai e gritos estavam por toda a terra. Até as vozes das crianças ficaram em silêncio, elas não tocaram mais e ficaram em silêncio. Os escravos se tornaram ousados e arrogantes, e as mulheres podiam ser possuídas por qualquer um. Em todos os lugares havia medo, a terra e as mulheres se tornavam estéreis, não podiam engravidar e as mulheres grávidas eram demitidas. Todos os homens estão trancados em si mesmos.
Os dias de quietude eram acompanhados pelo tempo em que o som da trombeta e do ruído era ouvido no céu, e as pessoas se tornavam como um rebanho amedrontado sem pastor, quando leões vagavam por perto. As pessoas diziam umas às outras sobre os escravos de Deus, BP, sobre o Deus judeu, Satanás, e alguns deles brincavam despreocupadamente: se soubéssemos onde está este Deus, teríamos sacrificado a ele. Mas o Deus dos escravos não estava com eles. Ele não deveria ter sido procurado nos pântanos ou nas piscinas de pedra. Ele apareceu no céu para todas as pessoas serem vistas por todos, mas elas não entenderam o sinal. Ao mesmo tempo, os outros deuses ficaram em silêncio por causa da hipocrisia das pessoas. Os corpos dos mortos não eram mais considerados sagrados e eram jogados nas águas. As pessoas negligenciaram o enterro e deixaram os mortos nas ruas. Eles ficaram desprotegidos do roubo por ladrões. Aquele que uma vez trabalhou todo o dia de sol, puxando uma correia de gado, agora possuía bois. Aquele que não cultivava grãos agora era dono de todo o estoque. Aquele que uma vez viveu à vontade entre seus filhos agora ansiava por água. Aquele que uma vez se sentou ao sol escaldante e comeu um guisado com migalhas, agora estava deitado, recostando-se nas sombras com um estômago dilatado. O gado era deixado sem vigilância e pastava onde quer que estivessem, e as pessoas, independentemente da marca principal, abatiam o gado de seus vizinhos. Todo mestre perdido. Registros públicos foram abandonados e destruídos, e ninguém conseguiu distinguir um escravo de seu dono. As pessoas em seus problemas gritavam ao faraó, mas ele permaneceu surdo e agiu como se não tivesse ouvido nada. Havia aqueles que tinham falsos deuses e disseram ao faraó que sacrifícios sangrentos são necessários para acalmar a terra. Estes eram falsos sacerdotes que continuaram pregando sem impedimentos, embora fossem à corte do faraó e levassem a terra em oposição à paz. Nuvens de poeira e fumaça eclipsaram o céu e pintaram as águas em que caíram com uma sombra sangrenta. Havia farinha por toda a terra. Os rios se tornaram sangrentos e o sangue estava em toda parte. A água era feia e as pessoas sofriam de estômagos. Aqueles que bebiam do rio vomitaram porque as águas estavam envenenadas. Poeira infligiu feridas na pele de humanos e animais. O calor do destruidor coloriu a terra de vermelho. Muitos parasitas repugnantes encheram o ar e a face da terra. As criaturas selvagens, atormentadas pela areia e cinzas em brasa, deixaram seus covis nas terras e cavernas e chegaram às habitações do povo. Todos os animais domésticos rugiram, e o solo encheu-se dos gritos das ovelhas e dos gemidos do gado. Árvores em toda a terra foram destruídas, e nenhuma grama ou fruta pôde ser encontrada. A face da terra foi quebrada e devastada por uma chuva de pedras que esmagaram, caíram, tudo o que estava em seu caminho. Eles queimaram como correntes quentes e caíram, e um estranho fogo lento correu atrás deles pelo chão. Peixes morreram em águas envenenadas. Vermes, insetos e répteis saíam de seus abrigos terrenos em grandes quantidades. Fortes rajadas de vento trouxeram nuvens de gafanhotos que cobriam o céu. Quando o destruidor voou pelo céu, fortes rajadas de vento varreram cinzas pelo chão. A escuridão de uma longa noite eclipsou todas as luzes. Não havia raio de luz. Ninguém distinguia nem dia nem noite, já que não havia sombra do sol. A escuridão não era a escuridão da noite, mas era uma escuridão espessa, da qual a respiração de uma pessoa estava presa na garganta.